ela não tem critério. Então, Exato. ela fala da vida pessoal lá na religião, ela fala de religião no médico, ela Uhum. fala no... Sim. Ela troca tudo, né? Ela Exato. fala pessoa sem limites nenhum, Sem né? limites, exatamente. Isso, uma pessoa sem limites. Porque eu não sei quem eu devo ser, em qual ambiente, né? Fica tudo muito confuso, então eu sou tudo em qualquer lugar. Vamos saber se a gente se comunica ou se a gente se trumbica. A Ju já tá aqui com a gente. Eu já vou chamar ela aqui agora. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Oi, senhora. E aí, senhora, tudo bem? Tudo bem, e você? E aí? Hoje a gente vai falar da famosa frase que depois eu fui lembrar que é do Chacrinha, né? Ah, é? É. Aham. Ah, Alô, alô. Você. é Só que o jeitinho que ele falava era diferente, né? Quem não se comunica se trumbica. A verdade. gente foi por essa vertente aí, mas vamos saber se a gente está se comunicando ou se trumbicando aí Mas eu hoje. quero saber, o Chacrinha falava trumbica ou trumbica? Aí é uma reivindicação Não, sua. aí eu quero saber, porque, gente, vamos começar essa live com uma Já vamos polêmica. fazer enquete, já. Vamos fazer Tá, enquete. já vamos começar a enquete aqui. Você que está aqui ao vivo com a gente, nos assistindo, para você, é trumbica ou estrumbica? E aí? Deixa seu comentário aqui, fala como é que você ouvia, como é que você lembra dessa frase aí. Eu tô com trumbica, voto no trumbica. Eu nunca ouvi trumbica na minha vida, para mim é só estrumbica. Inclusive, olha lá, ó, trumbica, já começou, ó. Já era, já Não, era. eu vou. Já saiu perdendo, já saiu perdendo. Ó, acho melhor parar antes que fique feio. Olha lá, ó. Aí, ó, 2-0. Estrumbica lá, não, apareceu um. Ah, é Apareceu quebrar um negócio, ó. Vamos quebrar lá. um negócio. Não, é quebrar qualquer coisa, né? Ah lá, É. viu? Ó, empatamos, 2-2 Ah, agora, ó. ah. Vamos ver. Deixa rolando essa enquete aí. Bom, primeiro, seja bem-vinda, né? A fazer uma live aqui comigo. É sempre um prazer te ter aqui no meu perfil. Sempre uma honra, um privilégio. Muito obrigada. A honra é minha. Eu que agradeço. Mas só falando nessa questão aí, Ju, de trumbica e estrumbica, a gente já pega um negócio aí, né? No ar. Porque um entende de um jeito, um entende de outro, cada um entende do seu jeito. Aí o que acontece? Eu tava pensando, né? Ah, você falou do seu jeito estrumbica, eu achei engraçado. E às vezes é assim que a gente age também, né, na vida, porque o outro fala diferente, ou o outro sente diferente, aquilo ali não faz sentido pra mim, aquilo ali soa tão engraçado. O que tu acha desse trumbica e estrumbica aí? Então, é exatamente isso. Quando você me mandou o tema da live, quem não comunica se trumbica. Eu falei, já, eu fui no dicionário, né? Aí eu fui lá e pus trumbica ou estrumbica? Aí eu vi que existem os dois, né? Aham. E que eles têm vários significados. Sim. Mas para a comunicação aqui, para a live, realmente o que fica melhor é o trumbica, né? E acontece muito, né? Na comunicação com todas as pessoas. Às vezes você está falando uma coisa e o outro acha que a pessoa está errada e no fim das contas quem está errado é você. Uhum. Exatamente. Eu tô dando risada do outro, mas é eu que tô totalmente fora da casinha. Sim. E você sabe que isso aconteceu comigo essa semana. Eu tava conversando com o Leandro uma coisa, e aí eu disse um negócio que pra mim fazia todo sentido, né? Aí ele disse, não, mas não é assim, que aquilo outro, me deu vários argumentos. Aí eu vi que na conversa tava se tornando outra coisa, né? Aí eu falei, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas foi isso que eu entendi. Aí foi. E quantas vezes a gente tá assim por causa de uma palavra que pra mim significa uma coisa e pro outro tá em outro contexto. Então Sim. aconteceu
recente. A gente que está tão acostumado já com comunicação se vê nisso todos os dias, praticamente. Porque Todos sempre os vai dias. ter uma coisa que a gente não vai saber comunicar bem. Hum. Só que eu acho legal é que tanto ele me ajuda bastante a ver isso, e eu também consigo perceber, né? Ah, eu acho que alguma coisa aí eu falei que não tava certo, porque foi para um rumo tão esquisito. Pois E é. aí a gente já se percebe, né? Já. E você quer ver uma coisa que a gente morre de rir, mas que é uma palavra que existe? Você já viu alguém falar? A gente fala vassoura, né? Aham. Mas você já viu gente falar vassoura? Ah, eu acho engraçado. Mas você sabia que vassoura é uma Pode palavra também. registrada no Volpe? Ah, é? Não sabia. No português eu não sabia. Eu sei que no espanhol eles costumam bastante trocar o V pelo B, né? Então o ouvido até estava acostumado, mas eu não sabia que no português podia falar. Aham. É que nem o travesseiro. Então, aí eu já não sei. Esse daí eu não pesquisei. É. Mas eu explico para o pessoal aqui, né? Depois que eu comecei, que eu voltei a estudar a língua portuguesa, existe o site do Volpe. E lá no Volpe você tem todas as palavras registradas, né? Então, é um site da Academia Brasileira de Letras que tem as palavras que existem. Ali não é dicionário, não é para falar o que significa as palavras. Aí você tem que pegar a palavra. Ah, a palavra existe? Existe. Aí você vai no dicionário. Sim. Porque também, outra coisa que eu aprendi é que os dicionários, olha, já fomos para outro lugar totalmente diferente, né, na live, mas tudo bem. Só, Tô bem solta, né? né? O dicionário, tem dicionário que registra uma palavra e outro dicionário pode não registrar. Porque os dicionários, eles não registram todas as palavras que existem. Eles registram aquelas que eles conseguiram ali explicar, né? Então, tem ali Então, pode ter num dicionário, pode não ter no outro. Então, a gente tem que pesquisar realmente. Mas hoje tem o Google, né? O Google... Exato, né? Joga ali e já aparece um monte de dicionário, né? Dá para pegar os mais históricos, né? Que dão, inclusive, a origem da palavra. Então, tem bastante opção aí. Não é por falta de facilidades que a gente vai ficar sem saber, né? A gente consegue. Eu consumo muito, por causa dos novos acordos aí, da língua portuguesa, eu consulto bastante para saber se eu estou escrevendo certo uma palavra. Porque algumas perderam hífen e tal. Então, eu gosto de estar bem por dentro disso. Porque tudo ajuda a gente se comunicar bem, traduzir para o outro, né, o que está dentro da nossa cabeça. Pois é. E indo um pouco para a direção da nossa live aqui, falando sobre origem de palavras, comunicar justamente tem uma origem no latim aí que é tornar comum, né? Comunicar. Então, é mais ou menos isso mesmo que a gente faz. A gente torna comum um negócio que só existe na nossa cabeça, né? Só existe aqui dentro. Então, como é que eu vou dizer para o outro? Normalmente, a gente faz isso usando palavras, né? Só que a gente faz isso de vários outros jeitos. O nosso foco aqui hoje vai ser com as palavras, né? Não vai ser outro. Então, como que a gente pode usar as palavras para se comunicar melhor e saber o que é uma boa comunicação e o que não é, né? E na comunicação também, a gente costuma explicar que é você comunicar uma ação, né? São duas palavras aí aglutinadas. E justamente é isso. É você conseguir comunicar o que está dentro de você, de modo que outras pessoas entendam, né? Aquelas pessoas que não estão dentro do seu universo só seu, né? Aquelas loucuras que só existem dentro da gente, a gente tem que tornar mais palpável, tem que traduzir isso para as pessoas. Bom, o nosso objetivo hoje, então, é basicamente trazer clareza sobre o que é comunicação, uma boa comunicação, uma comunicação ruim, e também quais os efeitos que isso está tendo na nossa vida hoje. Então, a gente podia começar falando sobre como as pessoas estão se comunicando hoje em dia, né? De repente, se você quiser começar por aí, o que você observa de como as pessoas estão se comunicando? Olha, o negócio é triste, viu? Essa parte é bem triste. Mas, assim, inclusive, eu fiz um stories de ontem para hoje, né? No meu Instagram, falando sobre o passivo-agressivo.
E isso é uma forma, as pessoas se comunicam, então ela fala o que ela pensa. Ah, mas é verdade o que eu tô falando, então eu tenho o direito de falar. Então as pessoas falam o que vem na cabeça, falam o que querem, falam, né? Sem se Que dá importar na telha, o né? que Como diz. dá na telha, exatamente. Então, as pessoas, elas estão falando, doa quem doer, Uhum. né? É Sim. aquele tipo assim, ah, eu fui. E aí tem um negócio, né? Tem gente que, ah, eu fui no psicólogo, eu fiz terapia e eu descobri que eu não posso mais guardar as coisas, eu tenho que falar, eu tenho Aham. que pôr pra fora. Sim, Eu tenho que exatamente. pôr Já porque guardar tá me fazendo muito mal. exatamente. Aí o que que acontece? Aí quer dizer que os outros é privada, né? Que o Uhum. outro tem que aguentar tudo que tá dentro dela, né? Sim. Então, isso é uma das coisas que a gente observa muito, principalmente com a tal da internet. As Isso. pessoas vão nas postagens e, tipo assim, coisas que elas não falariam na cara da Uhum. outra pessoa, né? Não falariam numa conversa pessoal, Sim, uma conversa sim. pessoalmente, elas falam como se aqui eu posso falar o que eu quiser, né? Exato. Isso a gente vê muito, é algo muito comum hoje. Sim, a internet ela tá indo nessa, ela está nessa direção, né? Na direção de abrir as portas para as pessoas falarem o que quiserem. Então, se eu tenho uma opinião sobre algo, eu não tenho mais aquilo de, eu consigo guardar para mim, não. Parece que abriu a porteira da falta de autocontrole, né? Se tem uma coisa que eu não concordo, eu não consigo mais guardar para mim. Eu tenho que ir lá e aí eu digito, 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 como se não houvesse amanhã, e eu digo, eu mando as pessoas para tudo que é lugar, porque eu me sinto livre ali, né? Parece que eu posso falar tudo ali. E aí eu não chega um momento que eu não consigo mais dividir o que é a internet, o que é a vida real, e eu chego nos meus ambientes, naquelas pessoas que eu amo, e eu vou do mesmo jeito. Eu chego com os dois pés, né? Vou falando tudo que eu quero. Então, é uma atitude que destrói muito, né? Sim. E aí dá Dizer. briga, e aí quando junta no fim, aí no grupo do WhatsApp da família, né? Aqui fala tudo. Aí a hora que Uhum. chega no almoço no domingo na casa, eita, aí fica aquele clima horrível. Uhum. Aí qualquer coisa que fala, a pessoa já tá lembrando lá do que você falou, Sim, e que, né? E que na verdade não, isso não é comunicação, né? exato. Comunicação. Uhum. E aí eu lembro um pouco do que você falou do passivo-agressivo, que aquela pessoa que às vezes joga tudo e depois diz, não, mas não é bem isso que eu queria dizer. Ah, mas eu não falei isso pro mal, eu Exato. tô dizendo pro mas é verdade. É, é uma crítica construtiva, né? Super construtivo. Tá Uhum. construindo um trauma, né? E um problema enorme. Exatamente. O que está construindo ela não foi muito clara, né? É, mas está construindo, mas está construindo. O pessoal aí pode ir comentando, né? O que ouve falar normalmente, como é que vê isso, se percebe isso também na internet. Vai comentando aqui com a gente que a gente já vai ler os comentários de vocês. É a comunicação da sua vida hoje, né? Quem está aqui ao vivo com a gente pode Exato. falar. A gente gosta, né? Graças. A gente gosta. Outra coisa que se percebe muito, Ju, é também aquele tipo de pessoas que guarda tudo para si, né? Porque tem aquele que despeja e aquele que guarda. Então seria um outro extremo que também não é interessante, né? A gente vê muito isso, as pessoas que guardam, guardam, guardam e vão se sobrecarregando, né? Então isso também não seria saudável. E ao mesmo tempo que eu não posso dizer tudo, eu também não posso guardar tudo, né? Sim. E a gente vai observar que no mesmo ambiente existem essas duas pessoas. Então, na família, tem aquela pessoa que fala demais, aquela que não fala, e essa pessoa, né? E aí as duas vão ficando doentes, as Uhum. duas vão ficando ao seu modo, né? Desequilibradas, com problemas. Então, infelizmente, é algo muito comum
Na verdade, a gente pode até falar o contrário, né? Uma das coisas mais raras de se encontrar são boas comunicações. Sim, isso é verdade. Pessoas que conseguem, de fato, se comunicar com o mundo, né? Com as outras pessoas que convivem. Isso daí é algo muito profundo, muito sério. Uhum. E não só do conseguir se expressar, mas também do conseguir se abrir, né, Graça? Do que falar. Porque Exato. eu vejo, por exemplo, casais que, não, nós nunca briguemos. Uhum. Não, nós conversamos de tudo lá em casa. Não, mas nós não temos problema de comunicação. Aí eu falo, gente, mas eu e o Luiz, então, somos dois ET. Mas aí, quando você vai ver, essas pessoas nunca conversaram sobre nada sério. Uhum. Essas Sim. pessoas nunca Nada abriram, incômodo, né? Uhum. né? Sim, elas E só aí, vão até um limite ali, onde elas sabem onde não vai dar o atrito, né? isso, fica naquele superficial, fica naquelas conversas, né? De, ok, tá tudo bem e tudo certo. Uma coisa que me chocou muito na pandemia, casais de mais de 5, 10 anos de casado que tiveram que conviver o dia inteiro juntos. Uhum. E aí a gente ia ver a estrutura familiar, era assim, ó, eles tomavam café da manhã ali cedo, mas cada um se arrumando para ir, né, para o seu Sim. trabalho. Daí, à noite voltavam, tinham compromissos, então compromissos sociais, espirituais, né, tinham ali a sua rotina. E aí, final de semana também sempre com pessoas, né, sempre em Uhum. eventos, sempre vida social, uma vida social muito grande. E quando essas pessoas se viram tendo que ficar dentro de casa 24 horas por dia, virou um inferno. Virou um Uhum. inferno. E aí as Sim. pessoas não conseguiam entender isso, sabe? Que elas, de fato, estavam juntas há 10 anos, mas nunca tinham conversado. Sim. E é aquilo que a gente fala, né? Que muitas vezes você tá junto, mas não tá verdadeiramente casado, né? Nunca parou para olhar para o outro, nunca escutou de verdade o outro. E aí você se vê nessa situação onde não tem uma terceira pessoa para distrair você, né? Para distrair você desse relacionamento. E aí você teve que encarar, né? Tanto que a gente teve muito aumento de divórcio nessa época, né? Porque as pessoas realmente não se suportavam. Aumento de violência doméstica, violência dentro de casa como um todo, né? Então, aumentou bastante porque as pessoas não tinham como fugir daquela realidade. E aí foi a maneira como encontraram para lidar com aquilo. Outra coisa que eu percebo muito, Ju, é quando você não está presente na conversa, sabe? Eu tô aqui te contando, Ju, eu tô com uma dor de cabeça, e aí você já busca, ontem eu tive dor de cabeça também. Né? Esse é uma... eu tô com uma coceira aqui. Não, eu já tive coceira também. Parece que a gente está sempre buscando uma referência. Sim. E eu nunca tô aqui, dor de cabeça, mas o que será? Não, eu sempre busco uma referência do que aconteceu comigo para eu também me identificar com aquilo ali. Graças. E eu viro o jogo, né? E isso para mim é tão louco que eu fico observando as pessoas conversando. E aí eu falo assim, gente, é tudo pessoal. Uhum. Ou seja, a pessoa não consegue enxergar o outro em nenhum momento. Eu tive dor de cabeça. Aliás, a pessoa fala, eu tô aqui com uma dor de cabeça. Eu também tive dor de cabeça ontem. Ou seja, o que a outra pessoa falou, acabou. Que se exploda. Você tá louco. O problema é seu. Eu fui lá para minha dor de cabeça e para minha história com dor de cabeça. E aí eu começo a te falar, não, porque, olha, se você tomar água, sua cabeça melhora. Porque aí, se você tomar remédio, e começa a dar um monte de... E aí, se você for ver, as pessoas não enxergam o outro, né? Vivem a partir de si mesmas. E aí tudo é a partir de mim, né? Tudo é a partir do meu filtro. Não, porque se você fizer isso, você melhora. Eu fiz isso, isso e isso. Aí a pessoa talvez tinha usado aquela dor de cabeça para poder chegar num problema que ela está enfrentando, talvez, para poder pedir uma ajuda. E aí aquela porta se fechou. Ou seja, a comunicação ficou prejudicada de novo.
pessoal tá comentando bastante aqui, né, Ju? Tu tá conseguindo acompanhar aqui? Mas eles estão se identificando, né? Estão Legal. falando comigo mesmo, eu sou essa pessoa que guardo depois, né? A hora que Uhum. explode, me sinto mal, mas é isso. Legal. Vamos adiante, senão a gente não vai vencer. Vamos, senhora. Só ponto, né? E já foi quase. Já, vamos embora. Gosta de conversar, né? Fazer o quê, né? Outra coisa também é aquela pessoa que fala sempre gritando, sabe? Aquela pessoa que fala dando ordem, sempre fala em tom de retaliação, sabe? Quando alguém te fala um A, você vem e dá-lhe com B. Sempre tem que retalhar, parece que sempre tem que se vingar. E aqui a gente não está falando das pessoas que simplesmente têm um tom de voz alto, que costumam falar mais alto que as outras. Isso é normal, é uma característica, tá tudo bem. Mas perceber, né? Por que eu preciso disso? E a gente vê muito, né? Inclusive na internet. Mesmo as pessoas escrevendo, a gente percebe que elas estão gritando por uma justiça, né? Talvez, por alguma coisa que elas precisam provar para esse mundo, né? Sim. E aí entram muitas coisas, né? Mas a pessoa ela quer se impor. Ela quer se impor e normalmente é uma defesa de alguma coisa, porque aí para não dar tempo do outro fazer algo, eu já vou nessa apelação, né, de tipo assim, não me volta com o que eu tô falando, pronto, acabou, não me volta com nada que eu não quero lidar com isso, Sim, né? exatamente. E aí tem outras coisas que surgem dessa mesma postura, né? Você já viu pessoas que qualquer coisa que você fala com ela, ela começa a frase com não. Não, 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 não tem problema, não, não, né? Sim. E, ou a pessoa sim, 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 né? Fala sim para tudo, e depois que ela vai pensar, ou seja, mas ela cria uma forma de se defender da comunicação. Então, o falar alto, querer se impor, falar sempre não, falar sempre sim, é uma forma de se defender porque a pessoa não consegue se comunicar. Sim. Como ela não tem uma comunicação clara e efetiva, ela arruma um subterfúgio ali para tipo assim, não, deixa eu criar um jeito aqui de diminuir os meus danos. Sim. Como que um escudo, né? Ela cria. Eu me defendo ali e eu falo só o que eu preciso. E aqui, claro, vai ter sempre uma pessoa que vai falar mais do que a outra. Isso é comum. Isso é normal. Eu digo assim, nós, por exemplo, né? Nós duas. Quando nós estamos, né, no mesmo ambiente, você é a pessoa que vai falar mais. E eu vou ser a pessoa que vai falar menos. Então, a comunicação não é só usar muitas palavras ou usar poucas palavras. O saber se comunicar, como a gente diz, é tornar comum o que você quer traduzir, o que você quer transmitir. Se você atingiu aquele ponto ali, ok. E também a gente tem que reconhecer coisas que a gente tem que trabalhar na gente mesmo, né? E tá tudo bem. Talvez a gente precise usar um pouco mais de palavra mesmo, talvez precise usar um pouco menos, tá tudo certo. Exatamente. E uma das coisas também que eu vejo das pessoas se comunicando hoje, que seria também um outro extremo, são aquelas pessoas que dizem, eu sou um livro aberto. Algumas até completam a frase dizendo, com algumas páginas coladas. Mas a frase original é, eu sou um livro aberto. Ou seja, todo mundo sabe de tudo da minha vida. E fala meio que com um orgulho, assim, né? Eu não tenho nada a esconder. Só que aí a gente percebe, essa pessoa é a mesma pessoa que tem uma briga lá com o marido, o vizinho sabe, o pai e a mãe sabe, as pessoas do trabalho sabem, os amigos tudo sabem. Então, esse também vai dar ruim na comunicação. É desesperador, né? A pessoa não tem critério, né? Ela fala de qualquer coisa com qualquer um. Ela não tem critério. Então, ela fala da vida pessoal lá na religião, ela fala de religião no médico, ela fala ela troca tudo, né? Ela fala sem limites nenhum. Sem limites, exatamente. Isso que estava vindo aqui para mim, uma pessoa sem limites.
Porque eu não sei quem eu devo ser em qual ambiente, né? Fica tudo muito confuso, então eu sou tudo em qualquer lugar. E assim eu vou me embolando, eu vou me metendo em problema, eu vou abrindo para quem não tem que abrir. E aí você falou uma frase aí que, no fundo, é o que pega, né? Você falou, a pessoa não sabe quem tem que ser em qual lugar. E a pessoa, normalmente, que ela é assim, ela fala, mas eu sou transparente, eu sou quem eu sou em qualquer lugar. Sim. Ou seja, você é inconveniente em qualquer lugar, né? Porque imagina se eu for, não é? Imagina se eu for ser como eu estou no quarto com meu marido, eu for agir assim em qualquer lugar. Ou imagina Exatamente. por agir como eu ajo dentro da minha religião, que eu estou lá no meio de pessoas servindo, né? Fazendo tendo um momento de louvar a Deus lá, de estudar a Bíblia, daí eu vou agir daquele jeito com meu marido dentro do quarto. Exatamente. Né? Mas as É pessoas... uma coisa que não encaixa na outra, né? Cada coisa vai ter seu lugar, seu momento. É. Mas tem Esses gente que dias... acha que eu tenho que ser eu mesma. Exato. Como se eu realmente fosse a mesma pessoa em todos os ambientes. Como se o ambiente não me afetasse de nenhuma maneira, né? E isso não é uma realidade. A gente sempre é um reflexo, né? E esses dias me perguntaram até no Instagram, falaram sobre a dificuldade de usar máscaras, né? Como se às vezes a máscara fosse algo completamente ruim, como se a gente nunca devesse usar uma máscara. Porque a gente pensa máscara, né? Relaciona meio que com algo, que estranho, tá sendo falso, né? Mas na verdade até falei para a pessoa, né? É como você quando tá com vontade de ir no banheiro, né? Você não vai fazer as coisas na frente da pessoa. Então você ir no banheiro é como você usar uma máscara. A pessoa não viu o que você fez lá, você sabe. Mas você volta e volta como se nada tivesse acontecido, não é? Então é mais ou menos isso. A gente pode ser a gente mesmo. Só que, né? Sabendo cada lugar o que se espera. Né? Exatamente. Casa, né? Que a gente Exato. tem parede, porque Exato. cada um, né, vai viver a vida ao seu modo, né? Do seu jeito. Mas é isso. Ô, Graça, só que é o seguinte, nós vamos ter que fazer umas 3 lives, né? Porque já deu nosso tempo e a gente só falou da coisa ruim. só falou do primeiro ponto. Mas é que nós falamos de uma maneira muito abrangente, né? Sim. E você viu aí só que o pessoal, né? Se identificou, comentou bastante. Olha lá, tá muito bom, né? Mas vamos lá, vamos falar então, tá? Nós falamos aqui até agora de como as pessoas comunicam hoje, né? Como é que tá a comunicação, mas como é que devia ser então essa comunicação? Como que devia ser? Primeiro, ela devia ter clareza. A gente tem que ser claro no que a gente quer comunicar, né? Mas eu me enrolo. Mas eu não consigo. Então, pronto, você descobriu uma coisa que você tem que trabalhar em você. Ter mais clareza. Eu preciso ser claro. Preciso transmitir de modo claro o que eu preciso. Sim. O segundo ponto que nós separamos aqui, vamos ser mais objetivos agora. Tentar mais, pode ir. O segundo ponto é observar. Observar como o outro está reagindo ao que você está falando, porque às vezes eu estou aqui, eu falo, às vezes o outro ficou meio mexido, às vezes aquilo pegou o outro desprevenido, o outro não estava esperando, mas eu, quando não presto atenção no outro, eu continuo falando, eu falo, porque tu é isso, Juliana, porque tu é aquilo, e eu não estou nem aí. Não, eu tenho que observar, tenho que me dar conta qual é o momento de calar. E sabe que tem um tempo de falar, é um tempo de calar. Só que às vezes na conversa precisa de um tempo. Mas não, eu vou lá e falo. Porque eu tenho que falar. Eu não aguento. Não. Você também pode calar. Às vezes não precisa ser naquele momento. E você pode salvar a sua relação por causa disso. Algo mais que você queira comentar no que é boa comunicação? Não, senhora, porque agora eu estou no meu momento de calar.
Tá bom. No meu momento, que claro que nós teríamos muitas coisas para falar de um desse ponto. Teríamos. Né? A gente devia ter marcado uma para falar só da parte ruim. A gente não sabe fazer a coisa. Só que você matou a pau, né? É isso aí. Eu preciso primeiro ter clareza do que eu quero falar. Aí eu preciso observar o outro para entender qual é o momento, né? E entender se é momento de falar ou de calar. Uhum. Então, nesse momento aqui agora, vamos usar o que acabou de acontecer aqui na live. Óbvio que eu tenho muita coisa para falar, que eu poderia falar de cada um desses pontos aqui, mais 1 hora de cada ponto. Sim. Mas é um momento de, tá bom, é só uma live, nós estamos aqui, já passamos do nosso horário, do proposto, então tá tudo bem, entende? Nós vamos ter outras oportunidades e eu posso falar isso em outro momento. Nós não vamos morrer se nós não falar. E isso, para mim, que falo muito, é algo que eu tenho que me trabalhar muito. E para você que fala pouco, que você falou, eu tenho que falar. Tem hora que eu tenho que falar e não posso deixar passar. Isso para você vai ser um exercício muito forte, né? Então, cada um tem que reconhecer qual é o seu e colocar em prática. Esse é o ponto. Sim. Esse é o ponto, né? Exato. E assim, eu acho que a gente nem precisa mais, né? Porque tinha os outros 2 pontos aqui que a gente pode tentar, mas não precisa mais nem explicar, porque essa live já falou tudo que tinha que falar, já deu o recado, entende? E isso é outra... Eu ia te falar, na verdade, que eu acho que no momento que a gente entende o que é boa comunicação, a gente podia se recolher com essa informação. Sim. Deixar o pessoal bem doido aí agora, para saber, estão me comunicando bem, estão me comunicando mal. E, de repente, em outro momento, a gente volta a conversar sobre isso e continua essa construção, para que a gente possa olhar melhor aí para o que a gente está fazendo com as nossas relações. O que você acha? Eu acho perfeito, porque o intuito da live é esse, é despertar nas pessoas, né? O negócio é, você está se comunicando ou está se trumbicando? Exatamente. Né? Com isso daqui que a gente falou, a pessoa já consegue identificar, né? E para finalizar, o que a gente ia falar era por que a comunicação é importante, mas nós já falamos sobre isso. Nós já falamos durante toda a live o que acontece se a gente não tem uma boa comunicação. Então, fica aí o convite para as pessoas, né? Para que elas reflitam sobre esse assunto. Quem vê que o negócio é muito feio, Juliana, mas eu não consigo fazer isso sozinha. Grazi, pelo amor de Deus, mas isso aí é um ponto que eu preciso de ajuda. Marca uma consulta com a Grazi. Né? A Grazi é excelente com comunicação. Foi uma das pessoas que a gente convidou para ser nossa oradora, né? Exatamente. Ela é fenomenal com as palavras, com a colocação. Eu admiro muito pessoas que falam pouco, mas quando falam tudo que tem que ser falado, entendeu? Não é aquela pessoa que você vê que ela fica guardando as coisas ali, né? E não... Não. São pessoas ponderadas no comunicar. Eu admiro muito, porque eu não tenho ponderação nenhuma. Ah, tá bom. Você só pondera com mais palavras. Exatamente. Obrigada, então... Ju. Obrigada. Vindo de você, significa bastante. Eu queria agradecer, então, o pessoal que nos acompanhou nessa comunicação aqui de hoje. Foi ótimo fazer essa live. Hoje foi muito gostoso, né? O pessoal participou bastante. A gente espera que tenha servido aí ao seu propósito. E muito obrigada, Gil, pela companhia, viu? Você merece. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Tá ótimo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente.